De volta com o cotidiano e agora falando sobre uma doença que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 6,4 milhões de brasileiros. Eu estou falando da asma e costuma atacar quem sofre dessa doença agora, nesse período mais frio. Estou aqui com o Dr. Luiz Bandim, ele que é alergologista e também pediatra e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre uma doença que ainda gera muitas dúvidas, apesar de ter esse número todo de pessoas que têm esse tipo de doença. Boa tarde. Realmente a asma é uma doença que vem aumentando cada vez mais na população, a incidência de asma está aumentando. Graças a Deus a mortalidade está diminuindo por conta, eu acho, exclusivamente do tipo de tratamento, do que a parte científica está sendo mais conhecida dessa doença, então estão se instituindo alguns tratamentos que dão um resultado melhor, então a mortalidade cai. Mas ao mesmo tempo eu acho que pelo hábito de vida das pessoas, a incidência dessa doença, o número de pessoas com essa doença tem aumentado bastante. Vamos esclarecer para todos os nossos telespectadores o que é a asma. A gente sabe que quem tem sofre muito com falta de ar, não é isso? A asma, na verdade, ela é uma inflamação das vias aéreas inferiores, principalmente das vias aéreas inferiores, agora também atinge as vias aéreas superiores. Inflamação com o broncoespasmo, que é o fechamento dos brônquios, mais uma outra entidade que é a hipersecreção. Vem também com uma secreção, às vezes, aumentada no pulmão. Então, a característica maior da asma é a inflamação. Então, a gente tem que combater essa inflamação e combater o broncoespasmo, que é exatamente o fechamento dos brônquios, fazendo com que a pessoa tenha tosse e tenha, principalmente, o cansaço, a falta de ar. O ar entra e o pulmão fica cheio, ele não consegue esvaziar e a pessoa fica sempre com aquela sensação de que está com falta de ar, isso incomoda bastante, a qualidade de vida muito ruim de quem tem asma. Os pais eles podem desconfiar que a criança tem asma a partir de quanto tempo que eles começam a dar realmente o sinal de que tem alguma coisa errada? Olha, isso tanto no adulto como na criança também, toda tosse que é persistente, uma tosse prolongada, que não melhora logo e que você começa a apresentar um desconforto respiratório, você pode suspeitar disso aí. Nos pequenininhos, a falta de ar ela é mais desencadeada pelos problemas de vírus, as viroses. Então a criança tem uma virose, se ela tem uma tendência familiar, já tem o pai, a mãe ou o irmão que tem esse problema de cansaço, de tosse, então ela vai começar a desencadear também esse processo de tosse, de cansaço e dessa falta de ar. O senhor falou aí os sintomas, tosse, falta de ar. Eu acho que a falta de ar realmente é o que deve mais incomodar quem tem asma. Então agora nós vamos conhecer pessoas que têm a doença e saber como foi que elas descobriram. E olha, Marcela, a gente vai conversar agora com o Diego Trajano, que é designer e que sempre sofreu com os problemas de asma. Diego, você descobriu com quantos anos que era asmático? Entre 8 e 10 anos de idade. Como é que foi assim, essa descoberta, o tratamento? Conta pra gente direitinho. Assim, foi inicialmente diagnosticado pelo médico da família, que tratava a mamãe e meus irmãos. E aí ele é homeopata, passou um medicamento caseiro e a gente conseguia controlar as crises que eventualmente quando o tempo esfriava ou então quando eu ficava gripado acontecia, entendeu? Qual é a sensação, Diego, de uma crise de asma? Descreve pra gente. Caramba, eu vou descrever como eu sempre descrevo para todo mundo que pergunta. É o seguinte, é como se você que não é asmático desse uma corrida, um pique de corrida muito grande e cansasse. E quando você tenta recuperar o ar, alguém fizesse uma força muito forte contra seu pulmão e ele não enche todo. É a mesma sensação, é horrível. E qual foi o momento em que você passou a fazer uso de medicamentos, assim, os tradicionais, né? As bombinhas? Olha, eu era adolescente, quando comecei a me interessar mais por esporte, eu gostava de jogar bola nesses interclasses de colégio. E aí eu tinha dificuldade por causa da asma, eu precisei de um tratamento mais forte para poder participar do esporte que eu queria participar, né? Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí, depois de um tempo, você fazendo esse tratamento, veio um outro, não é? Que você, após o tratamento, parou de usar remédios, foi assim? Não, foi esse tratamento justamente que me fez parar de usar o remédio, entendeu? Faz uns... Assim, eu fiz esse tratamento umas 2 vezes. A última vez que eu fiz faz uns 5 anos, entendeu? Fui no pneumologista, aí ele passou esse tratamento com medicação e, no caso, a administração da bombinha para controle das crises, entendeu? E aí, quando terminou esse tratamento, eu
estou levando uma vida normal. Tipo, pratico esportes, vou para academia, enfim, minha vida é normal, tranquilo. Eventualmente, quando eu gripo, quando o tempo esfria muito, aí a crise vem, aí eu administro a bombinha que eu tenho guardado em casa para emergência. Mas, por enquanto, né, normalmente é uma vida tranquila, uma vida normal. É, normal, tranquilo. Ok, querido, muito obrigado pelas informações, por dividir com a gente aí a sua história. Marcela, é com você aí no estúdio. Pois é, realmente é bem complicado. O meu irmão, ele teve asma quando ele era criança, mas agora, na fase adulta, passou. Isso também pode acontecer, doutor? Pode. Às vezes a gente tem uma parte da população que essas crises de cansaço, de broncoespasmo, de inflamação do pulmão, ela é desencadeada, como a gente falou anteriormente, por vírus. Alguns tipos de vírus podem provocar isso aí durante a infância e depois essas pessoas vão crescendo, inclusive aumentando o tamanho das vias aéreas, e isso aí vai diminuindo. Só que também tem aquelas pessoas que têm os quadros de alérgicos, tá entendendo? Tem o broncoespasmo, às vezes tem cansaço, tem tosse, sem ter nada a ver com os vírus. E esse tipo de paciente, que é o paciente que a gente chama de atópico, é o paciente alérgico, e esse tipo de paciente ele tem que ter um tratamento especial, ele tem que tratar essa asma, porque a tendência dela é não desaparecer, às vezes é até piorar e isso na idade adulta ficar mais acentuado. Entendi, a gente está agora no período junino, aqui em Caruaru começa a esfriar, às vezes pela manhã faz um calorzinho, agora à noite a temperatura realmente cai, aquele frio, e também tem fogueira, tem poeira. Esse tempo agora, ele é mais propício para as pessoas que têm asma ter crises? Sem dúvida nenhuma, principalmente se ela tiver com a doença dela sem estar em tratamento, sem estar, como é que a gente diz, sem ela estar controlada. Se o paciente tem asma e não está com essa asma controlada, com medicação ou com um tratamento com a imunoterapia, com as vacinas, ela vai desencadear as crises, provavelmente, que a gente chama isso de gatilho. São os gatilhos que vão desencadear as crises. Exatamente, essa mudança de temperatura, essa fumaça de fogueira, fumaça de cigarro, os vírus também podem desencadear essas crises. Então, nesse período é muito propício, não é? Essa mudança climática, tudo. Então, quem tem o seu problema alérgico e não está totalmente controlado, a tendência é ter crise, e você vê que nesse período há um aumento praticamente de 20% dos atendimentos em emergência. É verdade. E para quem tem asma é muito ruim, a pessoa está na emergência direto, às vezes de madrugada, a mãe normalmente leva de madrugada, porque na madrugada a tendência é piorar esses problemas alérgicos. Doutor, a asma, ela tem cura? Olha, isso é uma polêmica grande, porque tem alguns pacientes que têm essa regressão, tem alguns pacientes que têm um tratamento que também regride totalmente, mas a grande maioria dos cientistas acham que aquela pessoa que é alérgica, que tem a atopia, que tem o fator genético, que hoje em dia já se sabe o fatorzinho genético, que aquela pessoa vai desencadear as crises de asma, né, através do estudo genético. Então, esses pacientes se acha que não tem cura. Mas uma coisa importante é que se tem tratamento, e o tratamento com a qualidade de vida é excelente. Sem problema nenhum, a pessoa pode fazer tudo, tendo a sua asma, tudo sem problema nenhum, e ter um tratamento adequado. E não viver na emergência, que eu acho que isso é o pior. Você tem uma qualidade de vida ruim, você não poder sair à noite, você não poder tomar uma coisa gelada, a criança não poder tomar um sorvete. Verdade. E ter as crises. Quem tem asma pode praticar exercício físico ou só natação? Sem dúvida nenhuma. Antigamente se achava que a natação era o melhor esporte que tem. Hoje em dia a gente sabe que tem outros esportes que a pessoa que tem asma pode praticar. Inclusive a natação, eu aconselho sempre aos meus pacientes, não, vamos ver como é que... Primeiro, se a criança gosta, né? E é importante aprender a nadar. E depois ver se ela realmente se adaptou. Porque às vezes o próprio cloro, a água clorada, ela pode piorar o quadro de rinite e com isso piorar também o problema alérgico da asma. Para a gente finalizar, se a pessoa tiver uma crise, o que ela deve fazer na hora? Olha, o importante da crise é a pessoa saber o tratamento. Se a pessoa já vem em um acompanhamento, quando a criança entra em crise, a mãe mais ou menos ela já sabe que tem que usar a medicação de alívio, que a gente chama que é a medicação para tirar da crise. Que é aquela bombinha? Exatamente, é o broncodilatador, é o que vai dilatar os broncos, vai melhorar a respiração, mas ao mesmo tempo a gente está dilatando os broncos, mas a gente tem que acabar também com a inflamação, porque além
vaso da broncoconstricção, que é o fechamento dos brônquios, tem também a inflamação. Então você faz a bombinha, melhora, a criança vai melhorar a respiração, vai melhorar a crise, mas você tem que também tratar a inflamação. Se você não trata a inflamação, ela vai melhorar um período, depois volta novamente a tossir, a cansar, a juntar secreção. Muito bem, tá aí, dúvidas esclarecidas. Obrigada, doutor. Boa tarde, até a próxima, se Boa Deus quiser. tarde. Tchau, tchau.